Queridos irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E neste sábado, dia 9 de julho, hoje celebramos a memória festiva de Santa Paulina, a primeira santa brasileira, e duas atitudes fortes se apresentam na vida de Madre Paulina: a oração e o cuidado com os pobres. Que Madre Paulina possa interceder a Deus por nós, pela nossa igreja, pelo povo brasileiro, para que na espiritualidade e no serviço sejamos uma igreja fiel a Jesus Cristo. O Evangelho, Mateus capítulo 10, versos 24 ao 33. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o seu mestre, e para o servo ser como o seu senhor. Se o dono da casa eles chamaram de Belzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois não há nada de encoberto que não seja revelado, nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Querido irmão, querida irmã, Jesus faz uma forma de resumo, mais uma vez, falando dos desafios da missão. E Jesus diz: olha, basta olhar o que fizeram comigo. Se ao dono da casa eles bateram, negaram, caluniaram, espancaram, mataram, quanto mais aos seus familiares. Então Jesus chama para que os discípulos olhem para ele, porque ao discípulo basta ser como o mestre. Em outras palavras, o caminho do mestre é o caminho do discípulo. O destino do mestre é o destino dos discípulos. Se a Jesus teve como prêmio, como coroa da sua missão a cruz, por quê? Nós vamos querer uma missão sem perseguição e sem cruz. Por outro lado, Jesus diz: não tenhais medo. Olha que bonito. Ele fala de uma perseguição,
já falava ontem, continua falando. Ele se mostra como o resultado de uma prova que realmente o mal não perdoa ninguém. Mas ele diz: não tenhais medo. Por que não tenhais medo? Porque eles podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Mataram a Jesus. Mas o projeto que Jesus anunciava de reino de Deus continua presente no mundo. Mataram os mártires, mas não mataram o sonho, a esperança, o anúncio, o testemunho dos mártires. Perseguiram os profetas, mas não calaram a sua voz. Mata o corpo, mas não podem matar a alma. E Jesus diz mais: não tenhais medo, porque até os cabelos da cabeça de vocês, Deus conta e dá conta. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. Deus não nos abandona. Se ontem Jesus falava do Espírito Santo que vem em nosso socorro, que fala por nós, hoje Jesus diz: olha, Deus não deixará sem recompensa. Noutras palavras, Deus é fiel às suas promessas. Que possamos confiar nessa fidelidade de Deus e com muita coragem testemunhar a nossa fé. Sermos profetas, sermos capazes de seguir Jesus com fidelidade, dando testemunho do Evangelho, para que Ele também possa se declarar a nosso favor diante do Pai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.